O passo a passo de como construir prompts que melhorem 10 vezes ou mais o resultado da sua IA, seja o ChatGPT ou qualquer outra IA. O fato é, em 99% dos casos onde a IA te dá uma resposta ruim, ruim seja de errada, incompleta ou simplesmente viajou na maionese, é o prompt. E eu sei disso porque eu tiro dúvidas dos meus alunos todos os dias. Na grande maioria dos casos, é o bendito do prompt. Então, se você quer aprender de uma vez por todas como escrever bons prompts, fica comigo até o fim dessa aula e eu te garanto, no final, eu vou dar a melhor dica de todas. A dica que mudou completamente o meu jogo, principalmente na criação de conteúdo com inteligência artificial. Aliás, esse é o exemplo aqui dessa aula. Vamos construir juntos, enquanto eu explico, um prompt para criar conteúdo. Se você não me conhece, meu nome é Renan Gaspar, eu sou professor, especialista em inteligência artificial. Eu trabalho com tecnologia há mais de 15 anos e com marketing digital há mais de 5 anos. Então, eu tenho uma agência também de marketing digital, onde eu testo soluções de IA todos os dias. E o que der certo, eu ensino para você. Antes de começar a explicar o que é um prompt, como escrever um bom prompt, aliás, e construir com você, eu quero deixar uma coisa clara. Nem sempre precisa de prompt. A verdade é que o prompt é muito importante, ele é essencial para resultados bons, mas nem sempre vai ser necessário um prompt. Uma pergunta simples, por exemplo, sei lá, o que é CTR? Pô, você não precisa de um prompt para isso. Seu prompt vai ser, no máximo, o que é CTR no mundo do tráfego. Ou crie uma imagem de um homem assim, assim, assado. Esse é um prompt muito simples, eu não precisa saber engenharia de prompt para isso. Então, tarefas muito simples não vão precisar de prompt. Tarefas mais complexas, onde você espera um resultado mais complexo, aí sim vai precisar de prompt. Entendeu? Como que eu sei simples ou complexo? Isso é mais experiência que vai te dar. Saber o que é simples e complexo não é uma engenharia de outro mundo, é uma ciência de outro mundo. É só você parar, pensar e analisar. O que parece simples, o que é complexo. Por exemplo, analisar as campanhas de tráfego para identificar o melhor anúncio, identificar pontos de melhoria. Pô, isso é um processo complexo, não é qualquer um que faz. Agora, explicar o que é CTR, qualquer um que joga no Google sabe fazer. Talvez um ponto de partida é, se o Google pode te responder essa dúvida, é um processo simples. Agora, se não, você precisa mais do que o Google, é algo que provavelmente é mais complexo e precisa de um bom prompt. Maravilha, então vamos agora para a prática, para você entender de uma vez por todas como escrever um bom prompt. A primeira coisa que você precisa pensar, talvez você já tenha ouvido isso, mas aqui eu quero reforçar e falar um pouco do meu jeito, que você precisa tratar a IA como uma pessoa. Imagina uma pessoa que você contratou, chegou no seu time agora, ela não tem ideia de quem é você, do que você faz. Então não é que ela fez o dever de casa de estudar a empresa antes, não, ela não estudou. Ela chegou lá e falou, oi, quem é você? Mas é uma pessoa que sabe seguir instruções muito bem. Então tudo que você precisa é dar as instruções, explicar o que precisa ser feito muito bem. E aí vem um pouco aqui de técnicas de liderança mesmo. Como que você passaria as instruções para uma pessoa e como você passaria para a IA. É muito semelhante. Talvez a diferença é que uma pessoa você ia falar com ela numa reunião. E para a IA o ideal é que você escreva. Então, se essa pessoa chegou no seu time agora e você vai pedir para ela criar conteúdo para você, só que você tem que pedir num único e-mail. Vamos supor que não tem WhatsApp, não tem reunião, videoconferência. Você precisa colocar num e-mail tudo que essa pessoa precisa fazer. Explicar, dar o contexto. Então, você precisa primeiro, passar informações claras, organizadas. Você precisa saber o nível certo de detalhes. Você não pode colocar detalhe inútil e também não pode faltar detalhe. Você precisa dar um passo a passo, falar por onde ele começa, qual o próximo passo e depois, que ele não sabe fazer aquilo ainda, mas ele aprende rápido. Então, um passo a passo é importante. Você precisa dar exemplos. Por que não dar exemplos do que já foi feito no passado e que deu certo? Exemplos é algo muito, muito transformador. Para finalizar, regras e limitações. Você precisa deixar claro até onde ele pode ir, o que ele não pode fazer, da mesma forma que você faria para uma pessoa. Então vamos agora escrever aqui na tela, vou compartilhar a tela, e mostrar escrevendo um prompt. Inclusive eu vou usar o ChatGPT para me ajudar a escrever o prompt. Você também aprender a usar o ChatGPT para escrever bons prompts. Vem comigo. A primeira coisa que a gente vai colocar aqui, então, são os tipos de informações que a gente quer passar. Então, pensa em todo o conteúdo que você quer passar nesse prompt, nessa instrução, e quais são os tipos de informação. Por exemplo, o primeiro sempre vai ser identidade e talvez e propósito. Propósito depende muito do contexto, a gente vai ver isso juntos, tá? Então, a primeira coisa
identidade. O propósito, aliás, já vou colocar aqui. Você pode colocar junto com a identidade, ou então você cria um próximo item chamado de objetivo. Objetivo. E talvez você esteja se perguntando agora, Renan, o que são essas hashes aqui? Isso aqui é para marcar o título, uma seção. Eu gosto de usar para deixar bem claro visualmente o que é cada item no meu prompt, cada instrução. Então a primeira coisa é a gente desenhar aqui quais são os temas, os títulos, as seções de informação que a gente vai passar. Pensa que a pessoa vai criar conteúdo para você, para o seu Instagram, por exemplo. Então ela precisa saber, obviamente, quem ela é, que ela é uma copywriter social media de Instagram. Qual o objetivo dela? Criar conteúdo para o Instagram. Beleza, ótimo. Aí é o momento de começar a pensar o que mais que você precisa, que essa pessoa, esse agente de IA precisa saber para criar conteúdo para você. Talvez ele precise saber quem sou eu. Quem sou eu, entre parênteses. Para quem você vai produzir conteúdo. Sim, porque você entender o que eu faço, qual é o meu nome. Ótimo, o que mais? Você entender também o público-alvo. Certo? Se eu vou pedir para ela criar conteúdo para mim, ela precisa saber primeiro para quem ela está criando, por quem sou eu, e saber também quem é o público-alvo, ou para quem. Quem que ela tem que chamar a atenção, quem que ela tem que convencer. Ótimo, então ela entendeu quem ela é, entendeu qual que é o objetivo dela, entendeu por quem que ela está construindo conteúdo, entendeu para quem que é o público-alvo. Agora talvez ela precise entender também o objetivo do conteúdo, porque aqui a gente falou objetivo do agente. Ok, o conteúdo que ela vai produzir, qual que é o objetivo do conteúdo? É atrair seguidor? É o quê? Então, vamos colocar aqui objetivo conteúdo. Beleza, o que mais? Formato conteúdo também. Você não quer deixar ela livre. Você quer dizer para ela para onde ela vai produzir. Por exemplo, formato Reels para o Instagram. Ótimo. Então, também será interessante, talvez, falar para ela sobre uma boa estrutura. Estrutura do conteúdo. Explicar sobre gancho, corpo, CTA, faz sentido. E talvez aqui, pensando numa pessoa que vai produzir conteúdo para você, que mais informação você pode passar para ela? Talvez passar sobre temas, sobre o que você quer falar. Então podemos colocar aqui, ó, temas para criação de conteúdo. Beleza, aparentemente, isso aqui, ao meu ver, já dá um bom conteúdo para uma pessoa construir, começar a criar o meu conteúdo. Agora, o que eu estou percebendo aqui, eu estou vendo aqui, ó, eu tenho aqui o objetivo do conteúdo, o formato do conteúdo, a estrutura do conteúdo e temas para criação de conteúdo. São 4 coisas sobre o conteúdo. Então você percebe que eu posso talvez agrupar esses 4, porque os 4 estão falando de pedaços, basicamente, de um conteúdo. Então eu poderia talvez colocar aqui o seguinte, ó, sobre o conteúdo, onde eu vou falar sobre o conteúdo. E aí dentro de sobre o conteúdo, vai ter objetivo, formato, estrutura e temas. Ah não, o que você colocou 2 aqui? Porque 2 é subitem de 1. Então aqui, quando tu coloca o 2, estou dizendo que esses 4 itens aqui são subitens do sobre o conteúdo. E a IA vai entender isso, tá? A IA entende esse 2. Então isso aqui é uma continuação, faz parte do sobre o conteúdo. Beleza? Ok, me parece aqui que tá bom, eu poderia colocar aqui regras e limitações? Poderia, vou colocar assim. Então vamos colocar aqui, regras e limitações. Depois eu vou informar aqui algumas regras e limitações. Beleza, a primeira parte está pronta do nosso prompt, que é construir a estrutura de sessões. Mas uma coisa muito relevante para o prompt é a ordem das informações. A ordem das informações impacta diretamente no seu resultado, porque a ordem como a IA vai lendo e vai pensando influencia. Então, o que eu vou fazer? Eu vou aqui, vou copiar as sessões que eu já entendi que eu quero fazer, vou abrir um chat GPT da vida e vou vir aqui. Vou explicar para ele. Estou construindo um prompt para gerar conteúdo para meu Instagram. Até o momento, definir quais são
as sessões, vamos dizer assim, as sessões de informações que vou passar. Beleza, dei um contexto, aqui é um mini prompt, tá? Dei um mini contexto aqui para ele, expliquei o que eu estou fazendo, expliquei aonde que eu estou nesse momento, e agora eu vou pedir para ele algo. Quero que você analise a estrutura que montei e verifique 2 pontos. Primeiro ponto, as sessões que criei são suficientes para um bom agente, para um agente de IA criar um bom conteúdo, falta algo ou tem algo em excesso. Segundo ponto, então ele vai verificar se as sessões que eu defini estão boas, se não tem a mais nem a menos. E segundo ponto, a ordem das sessões está otimizada para uma IA ler e executar, ou você faria diferente? Beleza, e aqui segue abaixo a estrutura atual para sua análise. E aqui, beleza, ótimo. Então eu defini uma estrutura inicial da minha cabeça, pelo que eu conheço, e depois eu peço para a IA revisar. Essa é a melhor solução que você pode ter a IA revisando o que você faz. Então, ela está aqui analisando a estrutura e já vai me dar uma resposta. Ela pensou aqui por 15 segundos e veio aqui a resposta. Cobertura das sessões. Na opinião dela, faltam alguns itens que ajudam a IA a produzir conteúdo alinhado e consistente. Então, eu vou pegar isso aqui, copiar e colar no meu prompt? Não. Aqui cabe você pensar um pouco. Então, você precisa agora ler, entender o que ela falou e ver se faz sentido ou não, tá? Primeiro ponto, tom de voz e estilo de linguagem. Eu acho que é interessante ter. Eu acho que a gente pode colocar. Então, talvez, vou colocar, antes de regras e limitações, vou colocar aqui um tom de voz e estilo de linguagem. Beleza, gostei aqui da primeira sugestão dele. A segunda, diretrizes visuais. Isso aqui já vai estar explicado na estrutura do conteúdo, então não preciso colocar. Call to action e links também já vai estar call to action no formato do conteúdo. Hashtags, palavras-chave, preferenciais e proibidas, não vou colocar não, mas se eu quisesse colocar, estaria dentro aqui provavelmente de estrutura ou formato. Frequência, não, porque é o agente de IA que vai responder assim que eu peço. Não é um agente de IA que vai planejar a semana para mim. Então não faz sentido. Indicadores de sucesso. Salvamento e cliques também não, porque... Não, isso aqui tem sim um objetivo do conteúdo, onde eu vou explicar o que eu quero. Referência em benchmarks, perfis ou posts de exemplo. Isso aqui seria interessante. Isso aqui ajuda. Mas se você não tem ainda, tá tudo bem, não precisa colocar aqui. Mas seria assim legal ter aqui uma parte de exemplos. Eles vão para a ordem. A ordem sugerida é identidade, aí ele colocaria tom de voz já no segundo item. Tudo bem, então vamos obedecer ele aqui e vamos colocar aqui já no segundo item. Quem sou eu? Beleza, público-alvo, objetivo geral, regras, limitações, diretrizes. Então, tá. Aqui, então, ele colocou depois de objetivo geral, então, tom de voz. Ah, tá. O objetivo aqui ele mandou lá para baixo. Você pode seguir ou não. Eu não concordo. Então, eu não vou. Então, o que a gente pode fazer aqui, ó? A gente pode incorporar. Então, passa para cá e põe para cá. Identidade e objetivo. Perfeito. Então, aqui eu tenho quem ele é, qual que é o objetivo dele. Depois, tom de voz, aí vem o quem sou eu, qual o objetivo geral. Já não tem mais, né? Eu coloquei lá em cima. Aqui, as regras. Então, depois de objetivo geral, ele colocaria as regras. Gostei, acho que faz sentido, sim. Ah, mas não tem objetivo geral, então é depois de público-alvo. Depois de público-alvo, regras e limitações. E depois vem a parte do conteúdo. E esse aqui, se eu fosse colocar, mas não vou colocar. Beleza. Ah, Renan, mas eu vi que você não seguiu 100% o que a IA falou. Você ali pensou, analisou e tomou decisões diferentes. Sim, isso o tempo que vai te dar. Tá? Você não deve seguir 100% o que a IA fala. Você precisa ler e ver o que faz sentido. E trabalhar junto com a IA, não para a IA. Não é a IA que vai te falar o que fazer e você repete ali que nem um robozinho. Senão a gente está invertendo o mundo. Não, é trabalhar com a IA e não para a IA. Beleza? Ótimo. Então agora defini aqui a minha estrutura
e a ordem. Parece que agora chegamos aqui numa estrutura ideal. Agora, o próximo passo não tem segredo, é começar a escrever. E aí eu recomendo que você comece por conta própria e depois mande para a IA. Mas, claro, você também pode fazer o contrário, você pode pedir para a IA, me ajude a escrever tal coisa. E o que você precisa saber? E ela vai conversar com você ali até chegar numa conclusão final. Mas eu recomendo que você tente sozinho no começo e depois faça a revisão. Então vamos lá. Identidade, objetivo. O que ela faz? Vou colocar aqui. Você é um copywriter e social media especialista em Instagram. Seu trabalho, ou melhor, seu objetivo, para ficar alinhado com o que a gente colocou aqui, seu objetivo é criar copy para vídeos no formato Reels para o Instagram. Beleza, ela entendeu quem ela é, copywriter e social media, e isso importa porque é o ângulo de visão que ela vai criar algo, ela vai escrever o conteúdo como um copywriter, um social media escreveria, tá? E especialista em Instagram, para deixar claro que a gente aqui está falando de Instagram, e seu objetivo é criar copy para vídeos no formato Reels para o Instagram. Então o objetivo agora está bem claro. Ela já sabe qual que é o ponto de vista dela e o que ela tem que fazer. Agora, tom de voz e estilo de linguagem. Aqui você vai colocar como que você gosta de falar, ou como que você fala mesmo. Então, posso colocar aqui, achar um meio termo entre formal e informal, usando poucas gírias comuns por homens de 30 anos que moram em São Paulo. Então, estou falando aqui de gírias, eu estou dizendo especificamente quais são as gírias que eu quero. Ótimo, achar um meio termo entre formal e informal, usando poucas gírias comuns. Você pode colocar aqui palavras muito utilizadas. Bora, tamo junto e conte comigo. Pronto. Pensei aqui em 3 palavras, 3 termos que eu gosto de usar. Você pode colocar aqui também para que ele repita isso, beleza? Ótimo, aqui você vai criar o quem sou eu. Eu sou o Renan Gaspar, especialista em inteligência artificial. Trabalho com tecnologia há mais de 15 anos e com marketing há mais de 5 anos. Aí aqui, eu não vou escrever tudo, porque senão vai ficar muito longo esse vídeo, mas você vai continuar aqui escrevendo, tá? Falando aqui sobre você. Tenho uma agência X, Y e assim por diante. Cria um textinho de quem é você. Fechado? Público-alvo. Aqui você vai explicar quem é seu público-alvo. Então, vou colocar aqui infoprodutores de aproximadamente 30 anos de idade, que já faturam em média 10 a 20 mil reais por mês, e estão com dificuldades de crescimento, ou apenas desejam incorporar IA no seu negócio, pois vê potencial nisso. De novo, aqui está muito simples, você precisa aqui aprofundar mais, escrever mais ainda sobre o seu público-alvo. Mas eu não vou escrever aqui para não ficar 2 horas de aula. Um bom prompt eu gastaria facilmente 1 hora no mínimo escrevendo. Ah, não é muito tempo. É 1 hora que depois volta vezes 10, 100 vezes, porque ela vai economizar um grande tempo para você e vai produzir conteúdo de qualidade. Tá? Regras e limitações. Regras. Crie copy para vídeos de no máximo 90 segundos. O que mais que a gente pode pensar aqui de regras e limitações? Nunca invente resultado nem cases de sucesso. Porque é normal a IA, às vezes, quando produz conteúdo, começar a inventar cases de sucesso. E a gente não quer que ela faça isso. E eu acredito que tá bom por enquanto, mas, de novo, cabe você pensar, analisar e melhorar isso aqui. Sobre o conteúdo, objetivo do conteúdo. O principal objetivo é atrair novos seguidores para meu perfil. Esse é o principal objetivo. Ele já sabe que precisa criar conteúdos que atraiam novos seguidores para o meu perfil. E vou até melhorar. O objetivo é atrair novos seguidores qualificados para meu perfil.
é importante que esses seguidores estejam dentro do perfil definido em público-alvo. Tá aqui, tá? Coloquei em caps lock em maiúsculo, por quê? Justamente para ele fazer o link. Ótimo, formato. Primeiros 5 segundos são essenciais para chamar a atenção. Então, comece com um gancho forte que chame a atenção do meu público-alvo. Então, de novo, estou aqui citando meu público-alvo. Em seguida, vamos para o corpo do vídeo, onde você deve explicar a ideia. No final, finalizamos com um CTA, chamando para seguir perfil. Beleza, então esse é o formato. Aqui, formato e estrutura, eu acho que acabou que ficou a mesma coisa. Acho que eu vou tirar essa estrutura, vou colocar aqui, e beleza, já está claro aqui qual que é a estrutura do conteúdo. E aqui, temas para criação de conteúdo. Aqui podemos colocar tutorial, dicas rápidas, novidades do mercado de IA, tutorial, dicas rápidas, novidades do mercado de IA. O que mais que a gente poderia colocar aqui? História e cases de sucesso, entre parênteses, somente se for fornecido pelo usuário. O usuário, no caso, sou eu. Não quero que ele crie história em case de sucesso. Memes também, com certeza. Memes. E acho que tá bom. Tutorial, dica rápida, novidade de mercado. Beleza. Aqui. Memes. Ótimo, terminei aqui a parte de temas para questão de conteúdo e com isso a gente termina aqui um primeiro esboço do prompt. De novo, eu espero que o seu esteja maior do que esse. Esse aqui eu fiz rapidamente apenas para te explicar como criar e o que colocar, uma ideia do que colocar em cada um desses itens. Mas cabe a você passar aí 1 hora escrevendo. Então agora, depois de escrever a primeira versão, eu vou copiar. Eu vou abrir um novo ChatGPT para ele não usar esse histórico aqui no feedback dele. Vou colocar um novo ChatGPT e vou explicar novamente. Vou colocar assim: escrevi um prompt para um agente de IA criar conteúdo para mim. Analise meu prompt e, segundo os últimos estudos de engenharia de prompt, faça uma análise completa, me dando pontos de melhoria. Beleza. E aqui eu colo o prompt. Mando para ele, ele vai esperar aqui por alguns segundos e vai dar o feedback. E aí, de novo, eu não vou pegar esse feedback e seguir ele 100%. Eu vou pegar, entender e ver o que faz sentido e o que não faz sentido. Então vamos lá, pontos de melhoria. Formato de saída. Definitivamente o que a gente deve devolver. Roteiro em Markdown, texto corrido de resumo com blocos. Eu acho que não precisa, porque ele vai me responder em texto, não é relevante. Exemplos, eu falei, se tiver exemplos, seria legal, mas aqui eu não vou colocar exemplos. Variáveis isoladas, use colchetes ou para itens que podem mudar. Nome da agência, CTA final. Não tem esse cara, não tem isso no nosso prompt. Padrão de estrutura, especifique número de linhas por parte ou tempo estimado. Hook, fase, 12 palavras. Não quero deixar ele engessado nesse nível. Tá? Tom de voz refinado, liste 3 a 5 adjetivos e 2 expressões aprovadas, evite poucas gírias. Beleza, esse ponto aqui eu quero melhorar, eu gostei do feedback dele. Então, eu vou colocar aqui, me ajude a melhorar o ponto 5, tom de voz final. Mas antes de mandar, deixa eu terminar de ler aqui. Blindagem contra alucinação. Além de nunca enviar resultados, peça, se não existir dado fornecido, responda, insira dado. Gostei. Eu vou copiar isso aqui e vou colar na parte de regras. Cadê a parte de regras aqui? Não existe dado fornecido, responda, insira dado. Nunca crie nada. Beleza, vou voltar aqui, idioma persona. Não precisa, é óbvio que é português. Forneça a segunda pessoa, você é firme. Você é, tá. Você é um copywriter. Tá aqui, você é um copywriter. E é firme persona. Force PT
e segunda pessoa. Tá, não entendi porque ele falou isso, porque já está escrito aqui, você é um copywriter, estou forçando já. Acho que eu posso ignorar, não vejo relevância nisso. Consistência de marca, indique e usar emojis, hashtags, formatação. Ah, não, tanto faz, porque é copy, tanto faz ter emoji ou não. Contorno de comprimento em masculino é bem, mas traduza em... Não. Beleza, posso colocar, mas eu não vejo relevância, não coloco palavras nem caracteres. Para mim tem funcionado. Checklist de avaliação, peça ao final. Revise se eles foram cumpridos e retorne erro se algo faltar. Não, também não quero fazer isso não. Então o principal aqui é o tom de voz refinado. Vamos ver o que ele vai me dar de sugestão aqui para melhorar esse tom de voz. Estilo desejado, direto, confiante, didático, leve, um pouco provocador. Nível de humanidade, meio termo, evite gírias regionais ou exageradas. Pode usar gírias comuns entre ao de 30 é legal. Expressões aprovadas, bora, tamo junto, continue, saca só isso, se liga nessa. Isso aqui é ouro, legal. Proibidos, tá bom. Formato de fala, sempre tá bom. Beleza, eu achei que foi um pouco exagerado tudo isso aqui de tom, mas eu vou colocar mesmo assim. Vamos, tudo é teste, tá, gente? É ver realmente como que vai ser. Vamos apagar essas coisas aqui. Expressões. Quando você copia o ChatGPT, ele vem com esses asteriscos que eu não gosto. Beleza? Deixa eu ver se eu consigo substituir o asterisco. Eu acho que não, hein? Será que vai deixar? Vai. Maravilha. Tom de voz aqui. Então, ó, o estilo desejado é um subitem do tom de voz. Então, duas hashes, assim como nível de informalidade, expressões aprovadas, expressões proibidas, formato de fala. Exemplo. Beleza. Então, melhoramos bastante o tom de voz aí. Vamos agora ver como que vai ficar na prática. Então, nosso prompt está pronto. Vamos agora, então, testar. Vou copiar aqui. Vou abrir aqui um chat GPT e um Claude. O ideal seria criar um GPT para isso, tá? É assim que dá o melhor resultado. E no Claude, criar um projeto para isso. Mas ambos têm que ser pago. Então, eu não vou entrar nesse mérito ainda. Eu vou jogar diretamente aqui. Pode ser que ele entenda, ou pode ser que fique algo confuso, ele vai explicar. Vamos ver com a resposta dele o que aconteceu. Então, vou mandar aqui isso, e aqui também, e vamos ver como cada um vai intervir, o que ele vai me responder. Porque, de novo, como eu falei, o ideal é usar o GPT, mas aqui eu vou jogar direto no chat, porque a gente consegue usar no gratuito. Ah, tá aí, ó. Sua história bem definido, regras claras. Se quiser, posso jogar alguns exemplos de copy. Tá, então ele entendeu, e aqui também ele entendeu. Estou pronto para criar, seguindo, beleza. Me diga qual tipo de conteúdo você quer que eu crie. Pode ser um tutorial. Ele fez uma pergunta um pouco mais complexa aqui, mas resumindo, ele quer que eu faça a instrução. Quero que crie 3 conteúdos com base em tudo que expliquei. Vou mandar isso aqui e vou mandar aqui também. E tá aí. Primeiro conteúdo, dica rápida, bora direto ao ponto. Você ainda responde manualmente, está perdendo venda. Tem ferramenta de IA que responde para você 24 horas por dia com contexto histórico, até que samba. Beleza, gostei. Interessante essa primeira ideia. Segunda ideia, se você vende curso e não tem esse funil, tá rasgando dinheiro. Bom gancho. Lead chegou e aí identifica o perfil, faz perguntas estratégicas, envia o melhor conteúdo, agenda a reunião. Tudo isso mandado com IA e Make. Não precisa saber programar, precisa só entender a estratégia. Legal, também gostei. OpenAI lançou uma parada que muda o jogo para infoprodutores. Agora dá para criar agentes com memória, conhecimento e personalidade. Beleza, gostei das ideias, mas sempre tem algumas coisas que a gente quer melhorar. Está muito curto, não está nem de perto dos 90 segundos que a gente pediu. Então eu posso agora vir aqui e mudar o meu prompt, então, para em vez de colocar nas regras aqui, cadê regra, em vez de 90 segundos, fazer o que a IA me sugeriu, que é falar em palavras. Então, crio uma copy com aproximadamente 2.000 palavras. Eu não tenho muita noção de quantas palavras tem aqui nesse texto. Deixa eu abrir um Word, que o Word fala quantas palavras tem. Mas talvez 2.000 palavras seja o suficiente. Quantos tem aqui? Não, palavras não, caracteres seria, no caso. Mas vamos de palavras, então. Então vamos colocar 250 palavras. Cadê aqui? 250 palavras. Já deve melhorar. Esse é o primeiro ponto. Ou então, eu posso simplesmente dar o feedback aqui mesmo, tá? Escrever aqui na caixinha. Vamos ver o Claude.
O Claude, você responde, nossa, não é possível, deu a mesma ideia. Quando você dorme, amanhã pode estar com ele ali respondendo. Bora de outro ponto, legal. Show, gostei também do conteúdo. 30 dias de conteúdo em 30 minutos é possível, você fatura. Beleza, bom também. A IA vai quebrar o mercado de infoprodutos. Você deve vender em curso online, agora, nome da nova, tá. Bora entender o impacto. Show, gostei. Ele fez um conteúdo bem direcionado para o meu público-alvo. Ele colocou aquele insira dado aqui, tá dentro do que eu esperava, só que tá muito curto também. Então, sem dúvida, um ponto a melhor desse prompt, a parte aqui, os 90 segundos ele ignorou. Vamos falar em palavras para ver se melhora. E aí, para finalizar, não vou ficar aqui revisando várias vezes, porque esse vídeo aqui já está bem longo. Então vamos aqui rapidamente dar a dica final para finalizar. Mas claro, esse é o trabalho agora, de você identificar problema e melhorar, tanto no prompt como no chat. Então é aí que vem a dica de ouro, que é muito simples, mas que muda completamente o resultado. Quando ele te der aqui os três exemplos, se tem um feedback geral para dar, beleza, você vai dar o feedback geral, ou você vai melhorar no teu prompt, para que na próxima seja melhor, mas mais específico, você vai dar um feedback para cada rio, para cada ideia. Então, rio 1, você vai falar lá, gostei, bem completo, e fala com o meu público-alvo, por exemplo. Rio 2, não gostei, muito sensacionalista, resultados fakes, por exemplo. Rio 3, gostei, mas eu mudaria alguns pontos. Veja abaixo como ficou após meus ajustes. E aí você escreve aqui como que você mudou o que ele fez. Então, isso aqui pode parecer besteira, pode parecer simples, mas é o que muda completamente o jogo. Dá um feedback específico para cada ideia dele. Eu te garanto, se você der um bom feedback para cada ideia que ele der aqui e você mandar para ele, o próximo resultado já vai ser muito, mas muito melhor. Então é isso. Se você ainda não me segue no YouTube, clica aqui no meu perfil, me segue. Eu tenho muito conteúdo já no meu perfil e vou continuar postando muito conteúdo para você aprender cada vez mais e se tornar cada vez um especialista em A melhor. Combinado? Conte comigo, me segue, curte, compartilha o vídeo. Valeu!